Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos responder a questão somar dois vetores da plataforma LOP, certo? Todas as questões que eu estou resolvendo aqui no canal têm origem na plataforma LOP, né? Algumas eu só melhorei o texto ou reduzi o texto, né, para ficar mais fácil e o vídeo não ficar tão longo, mas todos os exercícios eu trago aqui da plataforma LOP, que é a fonte, né, onde eu aprendi a lógica de programação na UFRN. Então aqui a gente está na lista prática, né, na lista de exercícios prática da turma 4, que é a turma que eu sou monitora. Porém, se você não é da turma 4 e você quer responder esse exercício comigo, você pode vir aqui no menu, que são essas três barrinhas, e voltar aqui para parte de... Ou então você clica aqui no logo, né, LOP Beta. E aí você vem aqui, tá todas as turmas que eu já participei, porém, se você não tiver nenhuma turma ainda, ou se você não for da turma 4, a sua turma vai estar aqui. E aí você vai vir aqui nas três barrinhas e vai apertar em exercícios. Aí quando você chegar em exercícios, aqui vai ter uma busca para você olhar todos os exercícios que tem aqui na plataforma LOP. Então, se eu deixar sem nada, vai aparecer aqui todos os exercícios de todas as turmas que tem de lógica de programação, linguagem de programação, computação numérica, certo? É como se fosse um laboratório online, né? Como se fosse não, é um laboratório online para você aprender e praticar a programação em si, certo? Então aqui a gente vai digitar somar dois vetores, né? Que é a questão que a gente vai responder hoje, e a questão está aqui. Então eu vou vir acessar e aqui está a questão, certo? Então a questão pede para a gente fazer um programa que cria e recebe do usuário dois vetores A e B de 10 elementos. O programa deve ler todos os elementos de A e em seguida ler todos os elementos de B. Então primeiro a gente declara A e B, depois a gente diz, a gente faz a estrutura para o programa ler os elementos de A e depois ler os elementos de B. Então não pode ler os dois ao mesmo tempo na mesma estrutura de repetição, certo? Aí a gente vai ter que o programa vai armazenar aqui na terceira linha, né? O programa deve armazenar em um vetor C de 10 elementos a soma dos elementos de cada posição correspondente dos vetores A e B. No final, deve imprimir os valores do vetor C separado por espaço. Certo, então vamos fazer por parte. Vamos criar primeiro os dois vetores A e B e receber os elementos de A, depois receber os elementos de B, certo? Então vamos lá. Como aqui no exemplo, né, que tem os exemplos aqui de teste, a gente tem os valores aqui, né, de entrada, certo? E eles são todos inteiros, então eu vou dizer que os meus valores são todos inteiros, certo? Se depois não for, a gente pode mudar no final. Então aqui a gente vai definir os vetores A e B, certo? Então para definir um vetor eu utilizo aqui a atribuição desses colchetes, que vai dizer para a máquina, né, que eu estou criando um vetor e não uma variável normal, uma variável simples, né? Eu costumo dizer que o vetor é uma variável composta, certo? Porque ela tem várias variáveis dentro dela. E aqui a gente cria o vetor B da mesma forma. Vou criar também dois contadores I e J, definir, né, dois contadores I e J, porque são os contadores que eu vou utilizar para receber os valores do vetor A e os valores do vetor B, certo? Então aqui a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai criar uma repetição contada que tem o contador I igual a 0, né, inicia em 0 e vai até I menor que 10. Por quê? Porque são 10 elementos que o vetor deve receber. Então, a gente vai utilizar essa repetição para repetir 10 vezes e para definir as posições do vetor, as quais a gente vai receber esses valores e armazenar nessas posições, certo? Então, aqui a gente vai incrementar o contador mais e iniciar a nossa repetição.
O que que vai repetir? Vai ser o vetor na posição do contador, que aí esse contador ele vai variar de 0 até 9, né? Incluindo 9, no caso menor que 10, né? O 10 não está incluso. E aí aqui a gente vai atribuir os valores recebidos do usuário, que aí a gente vai utilizar o parseInt, prompt, vou colocar aqui digite, tá? Só para não demorar muito digitando o texto. Ok, aqui nessa repetição a gente já vai ter todos os elementos. Quando finalizar essa repetição, a gente já vai ter todos os elementos do vetor A, certo? Então aqui a gente vai fazer outra repetição para receber, na verdade, para receber os elementos do vetor B, né? Então aqui J é menor que 10, então vai seguir a mesma estrutura da outra repetição contada, né? Só vai mudar o contador. Por que que vai mudar o contador? Porque cada repetição tem o seu contador, tem a sua variável, certo? Então, cada for precisa ter uma variável diferente do for anterior para não ocorrer nenhum problema ali que vai atrapalhar e pode dar dificuldade de você entender qual é o erro que tem no seu programa. E na maioria das vezes é isso, quando você utiliza o mesmo contador para coisas diferentes ou para valores diferentes. Por exemplo, se a gente utilizasse o mesmo contador, quando finalizasse essa repetição, nós íamos ter o contador igual a 10, o i igual a 10. E se a gente começa aqui, mesmo que a gente atribua o valor 0 aqui, né? Mas aí, pode ser que tenha alguma interferência e o contador inicie em 10. E aí, essa repetição, ela vai ser atrapalhada, certo? Então, é melhor a gente ter variáveis diferentes para não ocorrer esse problema. E aí, a gente vai colocar aqui o vetor B na posição do contador J, né? Recebe a mesma coisa, que é o parseInt, para possibilitar que o usuário digite um número através do prompt, e a gente vai interpretar esse dado como um número inteiro, certo? Então, mais uma vez, a gente pede para o usuário digitar através do prompt. E esse parseInt, ele só está pegando a parte inteira do valor que o usuário digitou. Então, se ele digitar 10.5, a gente vai pegar apenas o 10. Então, tem que ter muita atenção para qual é a função que a gente está utilizando aqui para definir que o valor que a gente está recebendo é um número. Certo? Como a gente vai efetuar a soma, é importante que a gente coloque o parseInt aqui, ou parsefloat, para definir que o dado que a gente está recebendo é um número, porque se for string, vai fazer uma concatenação de string, que é juntar os dois valores e não somá-los, certo? Então, eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso, a diferença entre a soma de strings e a soma numérica, né? Para que vocês consigam ver a diferença e por que utilizar essa função dizendo que é um número ou dizendo para pegar a parte inteira ou a parte real, né, do número, certo? Então, aqui a gente já tem os dois vetores, ou seja, a gente já recebeu os dois vetores completamente. Primeiro recebeu o vetor A e depois recebeu o vetor B. Agora, a gente vai definir o vetor C, certo? Então, aqui está definido o vetor C. Para percorrer o vetor C, a gente vai criar também outra repetição for, certo? Essa repetição, ela vai ter outro contador, então aqui a gente pode colocar outro contador aqui. Vou colocar K, certo? E aí aqui a gente vai utilizar K igual a 0. Sempre a mesma estrutura, porque nós estamos utilizando vetores de 10 elementos. Então, vai começar em 0, o K aqui é minúsculo. Então, vai começar em 0, K vai até menor que 10. E aqui nós temos o K++, certo? Então, aqui nós vamos abrir as chaves e colocar o código que a gente vai repetir. Qual vai ser o código que a gente vai repetir? A gente vai pegar
o valor que está na posição 0 do vetor A, somar com o valor que está na posição 0 do vetor B e atribuir essa soma, o resultado dessa soma, ao vetor C na posição 0. Então, a gente vai somar os vetores, os valores que estão dentro dos vetores na mesma posição e atribuí-los à posição, a mesma posição no vetor C, certo? Vai ficar mais fácil quando a gente fizer aqui. Então, o vetor C na posição de K, que é o contador, é igual à soma do vetor A na posição do contador, que é K, certo? Então, não confundam, por favor, quando a gente estiver fazendo essa soma, vocês quererem utilizar o contador que a gente utilizou lá na outra repetição, certo? É muito comum, quando a gente está aprendendo a programar, eu estou me incluindo nesse exemplo, porque eu fiz muito isso antes e eu errei bastante, foi querer colocar aqui dentro a variável i, que foi o que eu utilizei para receber o vetor lá na primeira repetição, e aqui a variável j. Isso está errado por quê? Porque a variável que a gente está percorrendo o vetor agora é a variável k, que foi a que a gente definiu aqui no for. Então, cada for é uma repetição. O que a gente está utilizando aqui é uma variação dos valores de 0 até 10, sendo que é menor que 10, né? Até 9, certo? Então, aí a gente vai ter a variação de 0 até 9, independente da variável, seja i, seja j, seja k, a gente vai estar utilizando uma variação de 0 até 9, certo? Então, independente. Como nessa repetição da linha 16, a gente está utilizando a variável k para variar de 0 até 9, a gente vai utilizar essa variável k em todos os valores onde a gente quer que seja uma variação de 0 até 9, certo? Então, aqui a gente vai colocar k e não a variável que a gente utilizou lá nas primeiras repetições, certo? Então, aqui vai ficar assim. Por quê? Porque a gente quer que quando k seja 0, quando k for 0, que é a primeira repetição, vai ser o vetor na posição 0 recebe a soma do vetor A na posição 0 mais o vetor B na posição 0. E aí, essa soma vai ser armazenada no vetor C da posição 0. Então, para isso, a gente utiliza sempre a mesma variável, certo? Se fosse outro tipo de operação, poderia ter variáveis diferentes, mas sempre essa variável tem que estar sendo utilizada na nossa repetição ali naquele momento, e não algo que a gente utilizou e já finalizou lá no início do código, certo? Então, sempre se atentem a essa questão das variáveis, onde vocês estão utilizando e se elas realmente estão variando como vocês querem. Ok, agora a gente já, quando finalizar essa repetição com o vetor C, a gente vai ter a soma do vetor A e o vetor B nas respectivas posições armazenada no vetor C. Então, a gente vai mostrar o vetor C. Se a gente mostrar o vetor C aqui somente com a variável C, que é o nome do vetor, a gente vai mostrar o vetor com separação por vírgula. Então, eu vou executar aqui só para vocês verem que vai aparecer a carinha vermelha, porque na saída a gente está mostrando o vetor separado por vírgula, certo? Então, podem ver aqui que a diferença entre uma saída, que é a saída do meu programa, e a saída esperada, é que nós estamos mostrando separado por vírgula e não por espaço, certo? Então, como que a gente faz para mostrar um vetor, os elementos de um vetor separado por espaço? Para a gente fazer isso, a gente precisa de uma repetição. Então, a gente pode colocar o alert aqui, né? A gente pode colocar o alert aqui. Nesse caso, a gente vai colocar o C, que é o vetor C, na posição do contador, porque a gente quer mostrar cada elemento. Então, o contador aqui é o K.
A gente quer mostrar cada elemento do vetor e não o vetor inteiro de uma vez, certo? Eu vou só comentar essa parte aqui, porque a gente vai comparar. Então, aqui a cada repetição, a cada soma, a gente está mostrando uma saída, certo? Então, vamos ver se assim funciona. Vamos ver se assim está correto. Ó, porque eu não coloquei o espaço, né? Então, aqui mais o espaço. Tá vendo que tudo é questão de teste. Você não pode querer fazer um exercício e acertar ele de primeira. Por exemplo, eu só acerto um exercício de primeira se eu já tiver feito ele umas 3 vezes. Aí eu vou e gravo pra vocês. Aí vocês pensam, nossa, ela acertou de primeira. Mas não foi, é porque eu já fiz esse exercício várias vezes. Certo? Então, esse daqui, que já fazia um tempinho que eu não tinha feito. Eu sabia que tinha que separar por espaço, né? Claro, mas eu esqueci de colocar aqui o espaço. E aí, tava faltando aqui. Como que eu coloquei o espaço? Eu acrescentei aqui, concatenei, né, com o texto e dei um espaço dentro das aspas, que é o texto do espaço, certo? Então, aqui eu vou mostrar o elemento que eu somei, né? Fiz a soma e mostrei o elemento e separei com o espaço, certo? Coloquei aqui o espaço depois do elemento. Agora, se tivesse que fazer outra operação com os elementos do vetor antes de mostrar esses elementos, a gente teria que fazer outra repetição contada aqui embaixo para mostrar apenas os elementos. Então, seria uma repetição muito semelhante a essa, com apenas o alerta dentro dessa repetição, certo? Então, se a gente quiser fazer isso, dá para fazer também. Porém, nesse caso, como é a última coisa que a gente está fazendo, a gente está somando e mostrando os valores na saída, dá para fazer assim, ok? Mas se não, se o resultado que você quer não é esse, se você não está fazendo esse exercício, você está só aprendendo a como fazer uma soma de 2 vetores, você pode fazer separado, certo? Primeiro você atribui os valores ao vetor C, faz as operações que você tem que fazer com esse vetor e depois você mostra o vetor na saída apenas com o alert dentro da repetição, certo? Mas sempre é necessário utilizar o for para percorrer esse vetor quando a saída for separar por espaço os valores do vetor, certo? Então, vamos lá. Vou executar novamente aqui para a gente ver se funcionou. Deu algum erro na operação, vou executar novamente. Às vezes é só um erro no processamento do teste, certo? Então, aqui, ó, já deu tudo certo, ok? Então, todos os testes aqui estão verdinhos. Certo? Se vocês ficaram com alguma dúvida referente a esse exercício, mandem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês, esse foi o vídeo. Eu espero vocês no próximo. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei pra mim, se inscreve no canal. Eu tô demorando um pouco para postar vídeo, mas essa semana eu vou tentar postar mais, porque é o final da entrega das listas e o semestre agora já tá acabando, né? A gente tá na pandemia, então o semestre já tá acabando para começar o próximo. E aí eu tô postando mais vídeos para ajudar o pessoal da turma, que eu sou monitora, e do pessoal da disciplina de Lógica de Programação da UFRN, certo? Então, se inscreve no canal, compartilha muito para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, certo? E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!